O sol ainda nem tinha rasgado o horizonte quando o silêncio tomou conta de riacho do navio. No centro da praça, sob um velho juazeiro torto pelo tempo, um homem tremia amarrado com cordas grossas. Em volta, ninguém falava. Ninguém respirava alto. Porque diante dele estava Lampião e seus cangaceiros armados e imóveis como estátuas. A acusação era clara: traição. E no sertão, quem vendia seus irmãos por alguns mil-réis não enfrentava tribunal, enfrentava sentença. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O silêncio daquela manhã não parecia silêncio de vila pequena. Parecia coisa pesada, dessas que fazem até cachorro parar de latir. No centro de riacho do navio, debaixo de um juazeiro antigo que já tinha visto muita seca e muita desgraça passar pelo sertão, um homem tremia amarrado com corda grossa. Não era corda de prender bode, nem de arrastar carga de burro. Era a corda de sentença. O povo estava ali, formando uma ruma de gente na praça. Ninguém empurrava, ninguém falava alto. Só cochicho baixo, daqueles que parecem mais vento passando pela caatinga. Ave Maria, murmurou uma velha encabulada. Isso vai dar desmantelo grande, porque na frente daquele homem estava Lampião. Virgulino Ferreira da Silva não era figura de cochicho naquele tempo. Era nome que atravessava o sertão feito trovão. Cabra invocado, cabeça fria e olho que parecia furar a alma de quem mentisse na frente dele. Ao lado estavam seus homens. Corisco, com os braços cruzados e o rifle apoiado no ombro. Zé Sereno, de chapéu baixo, olhando o chão como quem já sabia o final da história. Balão, mascando um pedaço de fumo com cara fechada. Mais atrás, outros cabras do bando, todos armados, todos quietos. E no meio deles, tremendo que nem vara verde, estava Anselmo Pereira, filho do próprio povoado. Cabra que tinha crescido correndo naquela mesma praça. Cabra que tinha jogado bola de meia ali quando menino. Cabra que conhecia cada vereda da Caatinga e mesmo assim, vendeu tudo. Vendeu por uns punhados de mil-réis. Oh, gente, murmurou um matuto no meio da multidão. O bichinho se lascou, foi bonito. Anselmo levantou os olhos inchados. Capitão, eu posso explicar. Lampião não respondeu, só ficou olhando. Era um olhar comprido, quieto, desses que fazem até homem valente baixar a cabeça. O vento arrastou poeira pela praça. Um menino se escondeu atrás da saia da mãe. Mainha, vão matar ele? A mulher apertou o menino contra o peito. Se avexe não, fica quieto. Mas todo mundo ali sabia. Aquilo não era conversa, aquilo era julgamento de sertão. Lampião deu um passo à frente. A poeira rangeu debaixo da bota. Tá claro pro povo o que esse cabra fez? Perguntou com voz baixa. Ninguém respondeu de imediato. Até que Donato Bezerra, um velho de barba branca que já tinha visto seca de 1915 e fome de arrancar lágrima de pedra, levantou a voz. Tá claro sim, capitão. Não tem mistério, não. Lampião virou o rosto. Fale. O velho apontou para Anselmo. Esse fi de rapariga levou o volante pelo caminho do Riacho da Onça. Só quem era daqui sabia daquela vereda. Um burburinho correu pela praça. Eita gota serena! Não diga. Foi isso mesmo. O velho continuou. Por causa disso, os soldados pegaram 2 coiteiros que ajudavam vocês. Um morreu lá em Belém do São Francisco. O outro ninguém sabe nem se ainda respira. Anselmo começou a chorar. Eu não sabia que ia dar nisso. Eu juro por Nossa Senhora. Abestado! Gritou alguém no meio da multidão. Volante não vai atrás de estrada para rezar a missa, não. Corisco cuspiu no chão. Macho, véi. Esse cabra sabia muito bem o que estava fazendo.
Lampião ainda não tinha falado nada, só escutava. Aquela era uma das coisas que fazia o povo respeitar e temer o capitão. Ele não era cabra de se arengar sem ouvir primeiro. Anselmo tentou se ajoelhar, mas a corda nas mãos não deixou. Capitão, eu estava lascado, minha família estava passando fome, mainha doente, eu só aceitei o dinheiro. Lampião finalmente falou. A voz saiu baixa. Quanto? Anselmo hesitou. 40 mil réis. A praça inteira reagiu. Vixe Maria, só isso? Cabra safado vendeu o povo por esmola. Lampião balançou a cabeça devagar. 40 mil réis. Ele olhou para o povo. Vocês sabem quanto vale 40 mil réis hoje? Ninguém respondeu. Ele apontou para um comerciante. Joaquim da Venda. Quanto custa um saco de farinha? 10 mil réis, capitão. Lampião voltou os olhos para Anselmo. Então tu vendeu vida de gente por 4 sacos de farinha. Anselmo começou a tremer mais. Eu me arrependi, capitão, juro. Eu me arrependi. Maria Bonita estava mais atrás, observando tudo em silêncio. Ela sabia que aquele momento ia marcar o destino da vila inteira. Lampião olhou para o juazeiro. O tronco torto parecia testemunha de muita história naquele sertão. Ele passou a mão na barba rala. Não é fome que faz cabra vender seu povo. Silêncio. Fome faz pedir ajuda. Mais silêncio. Vender é outra coisa. Um homem da multidão gritou: mata esse cabra logo. Capitão, outro respondeu, tem que pagar. Mas Lampião levantou a mão. O barulho morreu na mesma hora. Aqui não tem justiça de grito, não. Ele olhou para Anselmo. Eu vou perguntar uma coisa. O homem levantou os olhos cheios de lágrima. Se tu pudesse voltar atrás, tu fazia diferente? Anselmo respirou fundo. Fazia. Capitão, Lampião inclinou a cabeça. Pois agora é tarde. Um vento seco passou pela praça. A poeira arrodeou em volta dos pés do bando. Lampião olhou para os homens, depois para o povo, depois para o juazeiro. No sertão tem 2 coisas que sustentam um povo. Ele falou devagar. Confiança e palavra. O silêncio ficou pesado. Quando uma quebra, continuou, a outra cai junto. Anselmo começou a chorar mais forte. Capitão, pelo amor de Deus. Lampião respirou fundo. E naquele instante, antes que qualquer sentença fosse dita, um pensamento passou pela cabeça dele, porque aquela história não tinha começado ali. Aquilo tudo tinha começado semanas antes. Numa noite abafada de poeira, num canto de estrada perto de floresta, quando um homem desesperado encontrou soldados da volante e uma sacola cheia de dinheiro. E foi ali que o destino de Riacho do navio começou a se desmantelar. Dias antes daquele silêncio pesado na praça de Riacho do navio, o sertão parecia seguir a mesma rotina de sempre. Poeira nas estradas, bode berrando nos cercados, menino correndo descalço atrás de galinha e o povo tentando empurrar a vida como dava. Mas naquele tempo, qualquer mudança no vento podia trazer coisa ruim. E naquela semana trouxe. Tudo começou numa noite abafada, perto da estrada de floresta, onde a caatinga fica mais fechada e o caminho se estreita entre pedras e Mandacaru. Anselmo caminhava sozinho, cabeça baixa, arrastando as sandálias gastas pela poeira. A seca daquele ano tinha sido cruel. O roçado não vingou. O milho morreu antes de crescer. A cabra mais forte da família tinha sido vendida por uns trocados na feira de Serra Talhada. Em casa, a mãe tossia dia e noite. Oxente, ela dizia com a voz fraca, parece que esse peito vai se acabar de vez. E cada tosse era uma facada na consciência de Anselmo, porque ele sabia, sem dinheiro, sem remédio, sem comida, a família estava se acabando aos poucos. Ele caminhava pensando nisso quando ouviu o barulho. Cavalo. Não era tropa de comerciante, era outro tipo de tropa.
Antes mesmo de olhar, ele já sabia. Volante. O coração bateu forte no peito. "Tô lascado", murmurou baixinho. 3 soldados surgiram na curva da estrada. Uniforme amassado de poeira, rifle no ombro, chapéu torto. Atrás deles vinha um homem montado num cavalo preto, com postura de mando. Tenente Arlindo Ferraz. Cabra conhecido por correr atrás de cangaceiro desde Piranhas até Cabrobó. Ele puxou o cavalo devagar. "Boa noite, Matuto." Anselmo baixou a cabeça. "Boa noite, seu tenente." O oficial analisou o homem da cabeça aos pés. Roupa surrada, sandália rasgada, olhos fundos de fome. Era exatamente o tipo de gente que a Volante procurava. "Tu é daqui de perto?" "Sou sim, senhor, de Riacho do Navio." O tenente sorriu de leve. "Terra de muito coiteiro." Anselmo ficou quieto. Um dos soldados riu. "Não se faça de besta não, macho véi. Todo mundo sabe que Lampião passa por essas bandas." O nome do capitão caiu no ar, feito pedra em água parada. Anselmo engoliu seco. "Eu não sei de nada disso não." O tenente desmontou do cavalo. Caminhou devagar até parar bem na frente dele. "Se avexe não." Ele abriu um pequeno saco de couro. Dentro havia dinheiro, notas de R$1000. O brilho daquele dinheiro parecia coisa de outro mundo naquele sertão seco. R$40.000. Anselmo arregalou os olhos. Era mais dinheiro do que ele tinha, visto na vida inteira. Só por uma informação. Silêncio. O vento arrastou folhas secas pelo chão. Anselmo tentou desviar o olhar. "Eu não sei de nada disso não, seu tenente." O oficial deu 2 passos em volta dele. "Tu conhece o caminho do Riacho da Onça?" Anselmo congelou. Era uma trilha escondida entre pedras e mata baixa. Só quem era da região sabia passar por ali sem se perder. E era exatamente por ali que o bando de Lampião cruzava às vezes quando precisava evitar estrada grande. O tenente percebeu a reação. Sorriu. "Tá vendo?" Um dos soldados falou. "O cabra ficou encabulado agora." O oficial voltou a falar. "Ninguém precisa saber." Ele levantou o saco de dinheiro. "Tu diz por onde eles passam. A gente resolve o resto. E tu volta para casa com isso aqui." Anselmo ficou olhando o dinheiro. Na cabeça dele começaram a surgir imagens. A mãe tossindo, o prato vazio, a casa de barro quase caindo. "Com isso aqui, tu compra remédio, compra farinha, compra até uma cabra." O soldado completou. "Dá até para tomar uns gole de pinga lá na venda de Piranhas, meu irmão." Anselmo respirou fundo. "Mas... e se descobrirem?" O tenente riu. "Descobrir o quê?" Ele se inclinou mais perto. "Cangaceiro morto não pergunta nada." O silêncio caiu pesado. Anselmo sentiu o coração bater forte. Era errado. Ele sabia. Todo mundo no sertão sabia que vender informação de cangaceiro era sentença de morte. Mas a fome... a fome também matava. Ele pensou na mãe. Pensou no olhar cansado. E dela... pensou na casa vazia. Só o caminho?" O tenente colocou o saco de dinheiro na mão dele. "Só isso?" Anselmo ficou olhando as notas. R$40.000. 4 sacos de farinha. Remédio. Comida. Talvez até uma nova chance de vida. O soldado deu uma risada. "Eita! Cabra vai sair dessa arrumação agora." Anselmo levantou o olhar. A lua iluminava metade da estrada. Do outro lado, a caatinga parecia observar tudo em silêncio. "O caminho começa depois da Pedra Grande", disse ele finalmente. "Segue pelo Riacho Seco. Depois vira à direita perto de um mandacaru torto." Os soldados trocaram olhares. O tenente abriu um sorriso satisfeito. "Muito bem." Ele montou de volta no cavalo. "Agora vai para casa, Matuto." Anselmo ficou parado ali, com o dinheiro na mão, com o peso da decisão esmagando o peito, enquanto a Volante desaparecia na estrada. Ele ainda ficou olhando o caminho por um tempo, sentindo um aperto estranho na barriga. "Vixe Maria!"
murmurou. O que foi que eu fiz? Mas já era tarde, porque naquela mesma madrugada, a Volante encontrou o caminho, e o sertão inteiro ia sentir o peso daquela escolha. Quando a madrugada daquela emboscada terminou, o sertão já não era o mesmo. O sol subiu quente sobre a Caatinga, mas o que ficou espalhado pela terra não foi apenas poeira, foi sangue. A Volante tinha seguido exatamente o caminho que Anselmo indicou. O riacho da Onça era estreito, escondido entre pedras altas e vegetação seca. Era passagem segura, dessas que só matuto antigo ou cangaceiro rodado conhecia. E naquela manhã, 2 homens de confiança de Lampião estavam ali. Tião Catingueira e Pedro Batoré, coiteiros antigos do bando. Cabras que sabiam viver no meio da Caatinga como ninguém. Mas naquele dia o destino virou. A Volante apareceu pelas costas. Fogo! Gritou um soldado. O estampido dos rifles cortou o silêncio do sertão. Tião Catingueira nem teve tempo de correr. Uma bala atravessou o peito dele. Pedro Batoré ainda tentou se esconder atrás de uma pedra, mas foi cercado. Larga essa arma, cabra! Gritou um soldado. Ele levantou as mãos. Não atire, não, eu me entrego. Foi levado amarrado para Belém do São Francisco, onde ninguém soube dizer se ele resistiu às pancadas que recebeu na cadeia. Mas a notícia correu pelo sertão feito fogo em mato seco, quando chegou aos ouvidos de Lampião. O bando estava acampado perto de uma vereda escondida entre serra talhada e floresta. O mensageiro chegou quase sem fôlego. Capitão, deu desmantelo grande. Lampião levantou os olhos devagar. Fale. A Volante pegou o caminho do Riacho da Onça. Corisco franziu a testa. Oxente, aquele caminho ninguém de fora conhece. O homem continuou. Tião Catingueira morreu e Pedro Batoré foi levado preso. O silêncio caiu pesado sobre o acampamento. Lampião se levantou lentamente. A poeira grudava nas botas dele. Quem sabia desse caminho? Zé Sereno respondeu, só gente daqui da região. E os coiteiros de Riacho do navio. Lampião ficou parado por alguns segundos, pensando, analisando. O capitão do cangaço tinha uma coisa que pouca gente percebia. Ele era paciente, e naquele instante ele não parecia com raiva, parecia calculando. Chame os homens. O bando se reuniu em volta. Maria Bonita também estava ali, sentada numa pedra, limpando a poeira de uma cartucheira. Lampião falou. Tem cabra vendendo informação. Corisco cuspiu no chão. Cabra safado. E quem foi? Lampião respondeu. Vamos descobrir. Naquele mesmo dia, o bando partiu rumo a Riacho do navio. A caminhada pela Caatinga foi longa. O calor apertava. Mandacaru e Xique-Xique pareciam espiar o caminho. Os homens caminhavam em silêncio, porque todo mundo sabia. Traição no sertão não era coisa pequena. Traição era peia grande. Quando o bando chegou perto da vila, já era fim de tarde. Lampião não entrou de imediato. Mandou 2 cabras observarem o movimento. Arrudiem o povoado, disse ele. Quero saber quem anda encabulado. A noite caiu devagar sobre Riacho do navio. Nas casas simples de barro, lampiões de querosene começaram a acender. Criança corria pela rua, mulher conversava na porta. Parecia uma noite comum, mas quando Lampião entrou na vila com o bando, tudo mudou. O barulho das botas fez os moradores congelarem. Vixe Maria! Cochichou uma mulher. O capitão chegou. Ninguém corria, ninguém gritava. Mas o medo corria pelos olhos de todo mundo. Lampião caminhou até a praça. Parou debaixo do velho juazeiro. Olhou em volta. Chame o povo. Ninguém desobedeceu. Em pouco tempo, a praça estava cheia. Homem, mulher, menino. Um mói de gente olhando para o bando. Lampião levantou a voz. A Volante encontrou o caminho do Riacho da Onça. Um murmúrio correu pela multidão. Eita gota! Não diga!
Como foi que descobriram? Lampião continuou. Só quem sabia daquele caminho era gente daqui. O silêncio voltou, pesado. Ninguém respirava alto. Lampião olhou de rosto em rosto. Era como se estivesse procurando algo nos olhos das pessoas. Até que ele parou. O olhar ficou fixo. Anselmo. O homem estava no meio da multidão. Congelou. Venha aqui. Anselmo caminhou devagar. As pernas pareciam de algodão. Capitão, Lampião falou tranquilo. Quem falou para volante do caminho? Anselmo não respondeu. Corisco deu um passo à frente. Fale logo, macho velho. O homem começou a suar. Eu não sei de nada disso não. Lampião continuou olhando. O silêncio ficou pesado. Então Maria Bonita falou pela primeira vez. Capitão, todos olharam para ela. O olho dele está entregando. Lampião inclinou a cabeça. Tá mesmo, ele fez um sinal. 2 cangaceiros avançaram. Seguraram Anselmo pelos braços. Oxente! Gritou o homem. O que vocês estão fazendo? Corisco pegou um pequeno saco de couro e jogou no chão. Notas de 1000 réis se espalharam na poeira. O povo murmurou. Eita peste! Dinheiro da volante. Cabra vendido. Lampião olhou para o dinheiro. Depois para Anselmo. Então foi assim. Anselmo começou a chorar. Eu estava desesperado. Capitão! Lampião ficou em silêncio. Então apontou para o juazeiro. Amarrem ele. E foi assim que na manhã seguinte o povo inteiro de Riacho do Navio acordou para ver aquele homem preso na árvore, esperando o que viria. Porque no sertão, quando a confiança quebra, a justiça chega. A praça de Riacho do Navio estava tomada por um silêncio que parecia apertar o peito de quem estivesse ali. Ninguém precisava perguntar o motivo. Todo mundo já sabia. O juazeiro velho da praça segurava nas raízes uma história que ia marcar aquela vila por muito tempo. Amarrado ao tronco da árvore, Anselmo mal conseguia ficar em pé. A corda prendia seus pulsos para trás, e o rosto dele estava pálido como papel molhado. Os olhos corriam pela multidão, procurando algum rosto conhecido que tivesse coragem de falar por ele. Mas ninguém falava. No sertão, quando um homem se metia com traição, até os amigos ficavam calados. Lampião estava parado alguns passos à frente. O chapéu de couro projetava sombra sobre os olhos dele. Quem olhasse de longe podia até pensar que o capitão estava tranquilo. Mas quem conhecia bem sabia. Quando Lampião ficava quieto demais, era porque estava pesando cada palavra. Corisco estava do lado direito, impaciente. Capitão, esse troço já está claro demais. Cabra safado vendeu o caminho da gente. Lampião não respondeu. Apenas levantou os olhos para o povo. Uma ruma de gente. Homens de chapéu de palha. Mulheres segurando o menino pequeno. Velhos com o rosto queimado de sol. Todos olhando, esperando. Vocês sabem por que eu mandei juntar todo mundo aqui? Perguntou Lampião. Ninguém respondeu. Donato Bezerra, o velho da vila, tomou coragem. Para fazer justiça, capitão. Lampião assentiu devagar. Justiça. Ele olhou novamente para Anselmo. Tu sabe o que significa essa palavra, cabra? Anselmo tentou falar, mas a voz saiu fraca. Eu errei. Errou não, interrompeu Corisco. Tu vendeu foi gente. O murmúrio cresceu no meio da multidão. Eita peste, isso é verdade. Lampião levantou a mão e o barulho morreu. Ele deu 2 passos em direção ao homem amarrado. Olhe para mim. Anselmo levantou os olhos. Lampião falou devagar. Tu lembra da missa que teve aqui no ano passado? Aquela que o padre veio de Floresta celebrar? Anselmo piscou confuso. Lembro... Ele falou de uma história da Bíblia. Lampião olhou para o povo. Falou de Judas. Algumas pessoas fizeram o sinal da cruz. Lampião continuou. Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Ele fez uma pausa. Esse cabra aqui vendeu 2 homens por 40.000 réis. Um burburinho correu pela praça.
Ave Maria. Tu é besta com isso. Anselmo começou a chorar mais forte. Capitão, eu estava desesperado. Lampião respondeu sem alterar a voz. Desespero não faz cabra virar traidor. Ele apontou para o povo. Metade dessa vila já passou fome. Uma mulher gritou do meio da multidão. É verdade. Lampião continuou. E mesmo assim, ninguém saiu vendendo vizinho por dinheiro. O silêncio voltou, pesado. Maria Bonita observava tudo sem dizer nada. O rosto dela estava sério, mas havia algo nos olhos que mostrava que aquele momento também pesava nela. Lampião caminhou devagar em volta de Anselmo. Tu sabe o que acontece quando a confiança acaba num lugar? Anselmo não respondeu. O sertão vira terra sem palavra. Ele parou na frente do homem. E sem palavra, ninguém vive. Corisco deu uma risada curta. Cabra que vende o povo por dinheiro merece é peia. Lampião levantou a mão novamente. Silêncio. Ele virou o rosto para o povo. Quero ouvir vocês. A multidão se mexeu inquieta. Um homem gritou. Tem que pagar. Outro respondeu. Traição não se perdoa. Uma mulher mais velha falou tremendo. Capitão, tenha piedade. Lampião ficou olhando. O sertão inteiro parecia caber naquele momento. De um lado a raiva, do outro a misericórdia. Ele voltou a olhar para Anselmo. Tu disse que estava arrependido. O homem balançou a cabeça desesperado. Tô sim, capitão. Eu juro. Lampião perguntou. Se tu tivesse o dinheiro na mão agora, tu devolvia? Anselmo ficou em silêncio. Lampião insistiu. Responda. Devolvia. Lampião apontou para o chão. As notas de 1000 réis ainda estavam espalhadas na poeira. Então devolve. Anselmo olhou para o dinheiro, mas as mãos dele estavam presas. O povo entendeu. Um murmúrio pesado atravessou a praça. Lampião respirou fundo. Pois é. Ele virou para os cangaceiros. No sertão, existe uma lei que é mais antiga que qualquer governo. Corisco já sabia qual era. Lampião falou. Quem quebra confiança, paga com a própria vida. O vento soprou forte naquele instante. As folhas secas do juazeiro balançaram. Anselmo começou a gritar. Capitão, pelo amor de Deus, minha mãe! Lampião fechou os olhos por um segundo. Quando abriu novamente, estavam duros. A sentença tá dada. A praça inteira congelou. Corisco avançou um passo. Lampião levantou a mão. Espere. Ele olhou novamente para o povo. Todo mundo aqui vai lembrar desse dia. Silêncio. Porque a justiça que acontece aqui não é só pro bando. Ele apontou para a vila. É para todo mundo que vive nesse sertão. Lampião virou o rosto para Corisco. Faça. O som do disparo ecoou pela praça, feito trovão. As mulheres gritaram. Alguns homens baixaram a cabeça. O corpo de Anselmo ficou imóvel contra o tronco do juazeiro. O vento passou pela praça, levantando poeira. Lampião ficou parado, olhando por alguns segundos. Depois virou as costas. Enterrem ele. Corisco olhou para o povo. Ouviram o capitão. 2 moradores se aproximaram devagar. Lampião caminhou para fora da praça. Maria Bonita o acompanhou. Por alguns minutos, ninguém falou nada. Até que ela disse baixo. Isso vai trazer consequência. Lampião respondeu sem olhar para trás. Já trouxe. Ele parou. O olhar dele foi para o horizonte seco da Caatinga. Porque agora a Volante vai saber que o informante deles morreu. E quando isso acontecer, o sertão inteiro vai sentir a resposta. Depois do disparo, o som pareceu atravessar toda a Caatinga. Primeiro veio o eco. Depois, o silêncio. A praça de Riacho do Navio ficou parada, como se o tempo tivesse travado por um instante. O corpo de Anselmo continuava encostado no tronco do juazeiro, imóvel, enquanto a poeira fina do sertão dançava no ar. Algumas mulheres choravam baixo, outras apenas faziam o sinal da cruz.
Ave Maria, murmurou uma delas. Que Deus tenha piedade dessa alma. Lampião já caminhava em direção à saída da praça. As botas dele arrastavam poeira pelo chão seco, enquanto os cangaceiros começavam a se dispersar. Mas ninguém parecia aliviado, nem mesmo os homens do bando. Corisco vinha logo atrás do capitão, com o rifle apoiado no ombro. Cabra se lascou bonito, disse ele, mas traição não tem outro caminho. Lampião continuou andando sem responder. A vila ainda estava cheia de gente olhando. Alguns homens cochichavam. Não tinha outro jeito. Quem vem de caminho de cangaceiro se lasca mesmo. Foi peia justa, mas nem todos pareciam convencidos. Um velho chamado Seu Raimundo, que vendia rapadura na feira de floresta, olhava para o chão com expressão pesada. Justiça é justiça, disse ele devagar. Mas essa história ainda vai dar fuxico grande. Maria Bonita caminhava ao lado de Lampião. Ela conhecia o capitão melhor do que qualquer outro ali. Sabia quando ele estava tranquilo. E sabia quando algo estava rodando na cabeça dele. Tu tá calado demais, disse ela. Lampião parou perto de uma cerca de madeira torta. O vento quente levantava redemoinhos de poeira na estrada. Não gosto quando traição acontece perto de mim. Maria Bonita cruzou os braços. Ninguém gosta. Lampião olhou para o horizonte. A caatinga parecia infinita. Mandacaru, xique-xique e pedras espalhadas até onde a vista alcançava. O problema não é só o que ele fez. E o que é então? Lampião respondeu. É quem pagou. Maria Bonita entendeu na mesma hora. A volante. Lampião assentiu. E eles não vão gostar de saber que o informante morreu. Corisco, que vinha logo atrás, entrou na conversa. Oxente, capitão, Volante nunca gostou da gente mesmo. Lampião respondeu seco. Mas agora é diferente. Ele apontou para a vila. Agora eles têm motivo. Um grupo de moradores passava carregando uma rede improvisada com o corpo de Anselmo. O silêncio era pesado. Lampião observou aquilo por alguns segundos. Enterrem ele direito, disse. Mesmo sendo traidor, ainda era filho desse chão. O povo assentiu. No sertão, até inimigo morto merecia respeito. O enterro aconteceu ali mesmo, num pequeno pedaço de terra atrás da igreja simples da vila. Um monte de terra seca marcou o lugar. Enquanto isso, na praça, o povo continuava conversando em cochicho. Isso vai dar problema. A volante vai aparecer. E quando aparecer, vai ter peia. Na venda de Joaquim, um grupo de homens discutia em volta de uma garrafa de pinga. Eu digo logo, falou um deles, quando o soldado vier, quem sofre é o povo. Outro respondeu, mas também, quem mandou o cabra vender informação? Foi se meter em arrumação que não era dele. A notícia começou a correr pelo sertão, primeiro pelas trilhas, depois pelas feiras, depois pelos tropeiros que levavam gado entre serra talhada, floresta e piranhas. Lampião matou um informante. Foi em Riacho do navio. Cabra vendeu o caminho da volante. História de sertão sempre cresce quando passa de boca em boca. E em poucos dias já tinha gente contando versões diferentes. Mas uma coisa era certa. A volante ficou sabendo. Em um destacamento improvisado perto de Belém do São Francisco, o tenente Arlindo Ferraz escutava o relato de um soldado. O informante morreu. O tenente levantou os olhos. Tem certeza? Sim, senhor. O soldado continuou. Lampião descobriu tudo, juntou o povo e executou o cabra na praça. O rosto do oficial ficou duro. Ele caminhou até a mesa de madeira, onde um mapa do sertão estava aberto. Então ele quer jogar esse jogo? O soldado perguntou. O que vamos fazer? Tenente, o oficial respondeu sem hesitar. O que o governo sempre faz. Ele apontou para o mapa. Se o povo ajuda cangaceiro, o povo paga junto.
Na vila de Riacho do Navio, ninguém sabia ainda que aquela decisão estava sendo tomada. O povo voltava lentamente para suas casas. As portas de madeira se fechavam. Os lampiões de querosene começavam a acender. Lampião e seu bando estavam acampados a alguns quilômetros dali, perto de uma vereda seca. Os homens comiam em silêncio, um pouco de carne seca, um punhado de farinha. Maria Bonita quebrou o silêncio. Esse troço não acabou hoje. Lampião olhava para o fogo da fogueira. As chamas refletiam nos olhos dele. Não mesmo. Corisco perguntou. Então o que vai acontecer agora? Lampião respondeu sem pressa. Agora. Ele levantou os olhos para a escuridão da caatinga. Agora a volante vai vir atrás da gente. O vento passou forte entre os mandacarus. E no meio daquela noite seca do sertão, todo mundo ali sabia. A história de Riacho do Navio estava só começando. O sertão amanheceu pesado nos dias que seguiram. Em Riacho do Navio, a vida parecia continuar, mas ninguém ali estava realmente tranquilo. O povo acordava cedo, abria a porta de casa, varria a poeira da frente do terreiro, mas sempre com o olhar correndo pela estrada, esperando ver poeira de cavalo no horizonte, esperando ver farda, porque quando o volante resolve aparecer, ela não manda aviso. Na venda de Joaquim, o assunto era só um. A volante vai voltar. Égua, isso é certo. O informante deles morreu. Eles não vão deixar barato, não. Joaquim limpava um copo com um pano velho enquanto escutava. Eu já vi isso antes, disse ele. Quando o soldado perde pista de cangaceiro, sobra para o povo. Um matuto sentado no banco de madeira respondeu. Oxente, mas o povo não tem culpa. Joaquim deu uma risada curta. Culpa? Soldado não quer saber de culpa não, meu irmão. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, o bando de Lampião continuava escondido entre as veredas da Caatinga. O acampamento estava silencioso. Os homens afiam facas, limpavam armas, arrumavam cartucheiras. Coisa de quem sabe que problema grande está vindo. Lampião estava sentado numa pedra, olhando o movimento da mata. O sertão tem um silêncio que fala. Quem vive ali aprende a ouvir. E naquele dia o silêncio parecia anunciar coisa ruim. Zé Sereno se aproximou. Capitão, mandei 2 cabras observar a estrada de floresta. Lampião não tirou os olhos do horizonte. E o que eles viram? Movimento de tropa. Lampião assentiu devagar. Quantos? Pelo menos 15 soldados. Corisco apareceu logo atrás. Eita peste! Já começaram a se mexer. Lampião ficou pensativo. O tenente Arlindo não é cabra de esquecer dívida. Maria Bonita se aproximou também. Então ele vai vir, Lampião respondeu. Vai. Silêncio. O vento quente balançava os galhos secos de um mandacaru próximo. Corisco deu um chute numa pedra. Se vier, a gente recebe. Lampião virou o rosto devagar. Recebe nada. Corisco franziu a testa. Oxente, e vamos fazer o quê? Lampião respondeu calmo. Pensar. O cangaceiro bufou. Capitão, soldado não espera pensamento, não. Lampião levantou da pedra. E cabra inteligente não corre para tiro sem precisar. Ele caminhou alguns passos. A volante num vem atrás da gente agora. Zé Sereno perguntou. Então atrás de quem? Lampião apontou na direção da vila. Riacho do Navio. O silêncio caiu no acampamento. Maria Bonita cruzou os braços. Tu acha que eles vão mexer com o povo? Lampião respondeu seco. É exatamente isso que eles fazem. Ele olhou para os homens. Soldado gosta de botar medo. Corisco coçou a barba. Então eles vão arrodear a vila. Lampião assentiu. E quando fizerem isso, vão esperar que alguém entregue a gente. O raciocínio era claro e perigoso. Zé Sereno falou baixo. O povo vai sofrer. Lampião respirou fundo.
já está sofrendo desde que essa história começou. Enquanto isso, a muitas léguas dali, o tenente Arlindo Ferraz organizava sua tropa. O destacamento estava parado numa pequena base improvisada perto de Belém do São Francisco. Um mapa do sertão estava aberto sobre a mesa. O tenente observava o desenho das veredas. "O informante morreu", disse ele. Um soldado respondeu: "Sim, senhor. Executado na praça de Riacho do Navio." O tenente passou a mão pelo mapa. "Lampião quer mostrar força." Ele apontou para a vila. "Então, vamos mostrar força também." Um dos soldados perguntou: "Vamos atacar o bando?" O tenente balançou a cabeça. "Não!" Ele olhou para os homens. "Primeiro vamos cortar o apoio." O soldado franziu a testa. "Como?" O tenente respondeu: "Bloqueando comida." Ele apontou novamente no mapa. "Ninguém entra em Riacho do Navio com mercadoria, nem farinha, nem sal, nem remédio." Outro soldado perguntou: "E se o povo reclamar?" O tenente deu um sorriso frio. "Que reclamem." Ele fechou o mapa. "Quando a fome apertar, alguém vai falar." No sertão, fome era arma, e o tenente sabia disso. Enquanto isso, o sol já caía sobre Riacho do Navio. A feira da pequena vila começava a montar. Alguns tropeiros chegaram com burros carregados de mercadoria, farinha, rapadura, sal. Mas antes mesmo que pudessem descarregar, a poeira apareceu no horizonte. "Vixe Maria!" murmurou um homem. "É volante." Os soldados entraram na vila levantando poeira, cavalo trotando forte, rifle no ombro. O povo começou a se afastar. O tenente desceu do cavalo no meio da praça. Olhou em volta. O mesmo juazeiro, a mesma praça, o mesmo lugar onde o informante tinha morrido. Ele falou alto: "A partir de hoje, ninguém entra nessa vila com mercadoria." O povo murmurou: "Oxente, como assim? A gente precisa comer." O tenente respondeu frio: "Isso depende de vocês." Ele olhou para os rostos da multidão. "Quando alguém disser onde Lampião está, o bloqueio acaba." O silêncio caiu pesado. O sertão inteiro parecia prender a respiração. Porque, naquele instante, a guerra entre Lampião e a Volante tinha deixado de ser apenas entre homens armados. Agora, era uma guerra que ia atingir o povo inteiro. O primeiro dia do bloqueio passou devagar. No começo, muita gente achou que aquilo era só ameaça de soldado, coisa de Volante querendo botar medo. No sertão, o povo já tinha visto muita bravata virar poeira. Mas no segundo dia, ficou claro que não era conversa. Os tropeiros que vinham da feira de floresta pararam na entrada da estrada e voltaram. Um deles chegou a discutir com os soldados. "Eu só tô trazendo farinha." "Meu irmão, volte!" respondeu o cabo. "Ordem do tenente, mas o povo dessa vila precisa comer." O soldado respondeu frio: "Então que entreguem Lampião." O tropeiro cuspiu no chão, montou no burro e virou as costas. Na praça de Riacho do Navio, o clima já era outro. A venda de Joaquim tinha pouca coisa nas prateleiras. Um resto de rapadura, uns punhados de feijão, 2 sacos de farinha quase vazios. Um homem entrou esbaforido. "Joaquim, tu ainda tem sal?" "Acabou ontem." "E farinha?" "Só isso aqui", disse ele apontando para um saco pela metade. O homem coçou a cabeça. "Eita gota, a coisa tá ficando feia." Do lado de fora, um grupo discutia: "Isso é culpa de Lampião. Culpa é da Volante. Culpa é daquele cabra safado que vendeu caminho. Agora quem paga é o povo." O clima esquentava, porque fome é coisa que mexe com cabeça de gente. Na casa simples de Dona Francisca, uma mulher viúva que criava 3 filhos sozinha, a panela estava vazia. O menino mais novo perguntou: "Mainha, tem comida?" Ela tentou sorrir. Já tem, mas sabia que era mentira. Do outro lado da vila, na pequena igreja de barro, Padre Ezequiel reunia alguns moradores.
Meus filhos, o sertão já passou por coisa pior. Um homem respondeu irritado, mas nunca teve soldado impedindo comida de entrar. O padre suspirou. Tenham calma. Calma, respondeu outro. Calma não enche barriga não, padre. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Lampião e o bando observavam tudo de longe. Do alto de uma pequena serra, era possível ver a vila. A fumaça das casas subia fraca, pouca lenha sendo queimada, pouca comida sendo feita. Lampião estava sentado numa pedra, os olhos fixos na vila. Corisco chegou com um pedaço de carne seca na mão. Capitão, o povo está começando a sentir. Lampião não respondeu. Maria Bonita se aproximou. Era isso o que tu temia? Lampião assentiu. Soldado não precisa atirar quando pode usar fome. Corisco mastigou a carne seca. Então vamos descer lá e meter bala nesses cabras. Lampião virou o rosto devagar. E depois? Depois o quê? Depois eles voltam com 50 homens. Silêncio. Corisco sabia que o capitão tinha razão. Lampião continuou olhando a vila. A volante quer isso. Zé Sereno perguntou. Quer o quê? Lampião respondeu. Que a gente apareça. O cangaceiro pensou por alguns segundos para fazer emboscada. Lampião assentiu. Exatamente. Maria Bonita observava a vila também. E enquanto isso o povo sofre. Lampião suspirou. Sertão sempre foi assim. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Mas uma coisa eu sei. Corisco levantou as sobrancelhas. O quê? Lampião respondeu. A volante acredita que o povo vai trair a gente. Zé Sereno perguntou. E tu acha que vai? Lampião ficou olhando a vila. Casas simples, gente pobre, vida dura. Fome faz cabra. Pensar coisa errada. Corisco chutou uma pedra. Eita peste, esse tenente é danado mesmo. Enquanto isso, na vila, o clima continuava piorando. Na venda de Joaquim, o último saco de farinha estava quase acabando. Só vendo meio quilo por pessoa agora, disse ele. Um homem reclamou. Meio quilo não dura 2 dias. É o que tem. Do lado de fora, uma discussão começava. Isso é culpa de Lampião. Cala a boca, abestado. Se ele fosse embora daqui, a volante largava o povo. E tu acha que soldado vai largar fácil? As vozes aumentavam. Quase virou briga. Até que seu Raimundo, o velho da rapadura, levantou a voz. Chega! O povo ficou quieto. Vocês querem brigar entre vocês agora? Silêncio. Foi isso que a volante quis desde o começo. O velho apontou para a estrada. Eles querem dividir o povo. As palavras dele fizeram sentido. Mas a fome não escuta a razão por muito tempo. Naquele mesmo fim de tarde, um jovem chamado Tomás Cabral caminhava sozinho pela estrada da vila. Ele era filho de um agricultor morto, anos antes numa seca. Trabalhava fazendo pequenos serviços. Homem simples. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. No meio da estrada, ele viu um cavalo. E ao lado do cavalo, um soldado da volante. O homem levantou a mão. Ei, rapaz! Tomás parou. O que foi? O soldado sorriu. Quer ganhar dinheiro? O coração do rapaz acelerou. Porque naquele momento, a história parecia começar a repetir o mesmo caminho que já tinha levado Anselmo à destruição. Tomás Cabral ficou parado no meio da estrada de terra, olhando para o soldado. O cavalo mastigava capim seco ao lado do homem, enquanto o vento levantava poeira fina pelo caminho que levava até Riacho do Navio. O silêncio da caatinga parecia apertar o peito do rapaz. Quer ganhar dinheiro? Repetiu o soldado. Tomás engoliu seco. Pra quê? O homem tirou um pequeno saco de couro da bolsa presa à sela. O mesmo tipo de saco que tinha mudado o destino de Anselmo dias antes. Ele abriu o cordão. Notas de R$1000 apareceram. O brilho daquele dinheiro parecia brilhar mais forte do que o sol do sertão. R$50.000. Tomás arregalou os olhos.
Era mais do que ele já tinha visto na vida inteira. Só por uma informação. O rapaz olhou para os lados. A estrada estava vazia. Que informação? O soldado sorriu de canto. Onde Lampião está escondido? Tomás ficou imóvel. O vento passou arrastando folhas secas. Por um instante, o rapaz pensou na vila. Pensou nas crianças chorando de fome. Pensou na panela vazia da casa de Dona Francisca. Pensou na venda de Joaquim quase sem farinha. O soldado percebeu a hesitação. Tu é daqui da vila, né? Tomás assentiu devagar. Então tu sabe. Ele levantou o saco de dinheiro. Com isso aqui tu ajuda tua família, ajuda até teus vizinhos. Tomás respondeu baixo. E depois? Depois o bloqueio acaba. O soldado deu um sorriso. A comida volta. O rapaz sentiu o coração bater forte. Era exatamente a mesma conversa, a mesma armadilha, o mesmo caminho. O soldado continuou. Só precisa dizer por onde Lampião anda passando. Tomás respirou fundo. E se descobrirem? O soldado deu uma risada. Descobrir o quê? Ele se inclinou um pouco. Cangaceiro morto não pergunta nada. O rapaz ficou olhando o dinheiro. 5 notas grossas de R$1000. Com aquilo dava para comprar farinha, remédio, talvez até salvar gente da vila. Mas na cabeça dele surgiu outra imagem. O corpo de Anselmo amarrado no juazeiro. O disparo ecoando na praça. O silêncio pesado do povo olhando. Tomás deu um passo para trás. Eu não sei de nada disso, não. O soldado apertou os olhos. Pense direito. Rapaz, já pensei. Esse dinheiro resolve muita coisa. Tomás respondeu firme. Não resolve consciência, não. O soldado perdeu o sorriso. Tu é besta ou quê? Tomás virou as costas. Pode ser. O homem gritou. Quando a fome apertar, tu volta. Tomás continuou andando sem olhar para trás. Pode até apertar. Ele falou baixo. Mas eu não vou vender meu povo. A poeira levantava atrás dele enquanto voltava para a vila. Quando chegou perto da praça, o movimento estava estranho. Um mói de gente discutia. A farinha acabou. E agora? As crianças estão chorando de fome. Tomás atravessou a multidão e entrou na venda de Joaquim. O que aconteceu? Joaquim suspirou. Acabou tudo. Ele apontou para as prateleiras vazias. Só restou um pouco de feijão. Tomás olhou em volta. Homens preocupados, mulheres com o menino no colo. Um silêncio pesado pairando no ar. O rapaz respirou fundo. Eu preciso falar com Lampião. O povo ficou quieto. Seu Raimundo perguntou. Para quê? Tomás respondeu. Porque a Volante tentou me comprar agora há pouco. Um burburinho atravessou a venda. Oxente! Não diga. A mesma arrumação de antes. Joaquim falou baixo. Então o bloqueio é só o começo. Tomás assentiu. Eles estão esperando alguém trair. Seu Raimundo passou a mão na barba. E tu? Tomás respondeu firme. Eu vim avisar. Naquela mesma tarde, 2 homens levaram Tomás até o esconderijo do bando. Lampião estava sentado perto da fogueira quando o rapaz chegou. Os cangaceiros ficaram atentos. Corisco segurou o rifle. Quem é esse? Tomás levantou as mãos. Vim falar com o capitão. Lampião levantou os olhos. Fale! Tomás contou tudo. O encontro na estrada. O dinheiro. A proposta. O silêncio tomou conta do acampamento. Quando terminou, Lampião perguntou. E tu recusou? Recusei. Lampião ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois perguntou. Por quê? Tomás respondeu sem hesitar. Porque eu vi o que aconteceu com quem fez isso antes. Corisco deu uma risada curta. Pelo menos esse aprendeu rápido. Lampião levantou devagar. Caminhou até o rapaz. Tu sabe que podia ter ficado com o dinheiro e ficado quieto. Tomás respondeu. Eu sei. E mesmo assim veio aqui? Vim. Lampião assentiu. Pois fez certo.
Ele virou para os cangaceiros. Tá vendo? Lampião apontou na direção da vila. O povo ainda tem palavra. Corisco cruzou os braços. Mas a volante vai continuar tentando. Lampião olhou para o horizonte. A caatinga parecia quieta demais. Eu sei. Ele voltou os olhos para Tomás. E agora a gente sabe o jogo deles. Lampião pegou o rifle. O olhar ficou duro. E quando a gente entende o jogo, o vento passou forte pelo acampamento. A gente decide como terminar a partida, porque agora a resposta de Lampião estava começando a se formar. O sertão amanheceu com um calor pesado naquele dia. Nem vento corria direito entre os mandacarus. O ar parecia parado, grosso, como se a própria caatinga estivesse esperando alguma coisa acontecer. No alto de uma pequena elevação de pedra, Lampião observava riacho do navio. A vila parecia quieta demais. Fumaça fraca saía de poucas casas. A venda de Joaquim continuava quase vazia. O povo andava devagar pelas ruas, com o olhar cansado de quem já sentia o peso da fome. Mas não era só isso que Lampião observava. Era a estrada. Ele sabia que o momento estava chegando. Corisco se aproximou com o rifle no ombro. Capitão, os cabras que mandei vigiar voltaram. Lampião não tirou os olhos do horizonte. E então, poeira de tropa vindo da banda de Belém do São Francisco. Lampião assentiu. Quantos? Uns 20 soldados, talvez mais. Zé Sereno chegou logo atrás. E eles estão vindo direto para a vila. Silêncio. O plano da volante estava claro agora. Entrar em riacho do navio. Apertar o povo. Esperar alguém falar. Lampião respirou fundo. Eles acham que o povo vai entregar a gente? Corisco deu uma risada curta. Pois hoje vão descobrir outra coisa. Lampião virou o rosto devagar. Hoje a gente mostra que o sertão num é curral de soldado. Os cangaceiros começaram a se preparar. Cartucheiras foram ajustadas, rifles foram limpos, facas foram presas na cintura. Mas Lampião levantou a mão. Ninguém vai entrar atirando na vila. Corisco franziu a testa. Oxente, mas a volante vai entrar. Eu sei. Então vamos deixar? Lampião respondeu. Não. Ele apontou para a estrada estreita que levava até a vila. Vamos esperar eles aqui. A estrada passava entre duas formações de pedra altas. Era um ponto apertado, onde cavalo não conseguia correr direito. Um lugar perfeito para parar tropa. Zé Sereno sorriu. Emboscada. Lampião assentiu. Só que sem massacre. Corisco levantou a sobrancelha. Sem massacre? Lampião respondeu firme. Hoje a gente só precisa mandar recado. Enquanto isso, na vila, o povo começava a perceber o movimento. Um menino que brincava perto da estrada saiu correndo. Mainha! Mainha! A mulher apareceu na porta. O que foi, bichinho? Soldado! A notícia se espalhou rápido. A volante chegou! Vixe Maria! Agora vai dar desmantelo! O tenente Arlindo Ferraz entrou na vila montado em seu cavalo preto. Atrás dele vinham mais de 20 soldados armados. O povo se afastava pelas laterais da rua. O tenente parou no meio da praça, debaixo do mesmo juazeiro onde Anselmo tinha sido executado. Ele olhou em volta. Então foi aqui. Um soldado respondeu. Sim, senhor. O tenente desceu do cavalo, caminhou até o tronco da árvore, passou a mão na madeira. Lampião gosta de fazer espetáculo. Ele virou para o povo. E vocês gostam de ajudar ele? Ninguém respondeu. O silêncio da vila era pesado. O tenente continuou. Eu vou perguntar só uma vez. Ele levantou a voz. Onde Lampião está? Silêncio. Uma ruma de gente parada. Ninguém abriu a boca. O tenente caminhou devagar entre as pessoas. Vocês sabem que esse bloqueio pode durar meses. Ele apontou para uma mulher com uma criança no colo. Essa criança vai passar fome, apontou para um velho. Esse homem pode morrer sem remédio.
Ele voltou para o centro da praça. Tudo isso pode acabar agora. Silêncio. O padre Ezequiel fez o sinal da cruz, mas ninguém falou. O tenente suspirou. Muito bem. Ele virou para os soldados. Vamos começar a revistar casa por casa. Mas naquele exato instante, um estampido ecoou. Bala. A bala atingiu o chão na frente do cavalo do tenente. O animal empinou. Os soldados levantaram os rifles. Emboscada! Cangaceiros! O tenente gritou. Formação! Mas antes que pudessem reagir, outra bala acertou o chapéu de um soldado. Depois outra, todas atingindo o chão. As pedras, a terra, nunca um homem. Era tiro de aviso. Do alto das pedras que cercavam a estrada, Lampião apareceu. Chapéu de couro, rifle nas mãos. Corisco e os outros cangaceiros surgiram ao redor. O tenente apertou os olhos. Lampião. Lampião falou alto. A voz ecoou pela caatinga. Tenente Arlindo! O oficial respondeu. Veio se entregar? Lampião deu uma risada curta. Não vim matar ninguém hoje. Ele apontou para a vila. Esse povo não tem culpa da guerra entre nós. O tenente respondeu. Esse povo protege você. Lampião falou firme. Esse povo só quer viver. Silêncio. O vento passou levantando poeira na estrada. Lampião continuou. Tire sua tropa daqui. Ou então, Lampião ergueu o rifle. Ou então, o próximo tiro não vai ser no chão. Os cangaceiros arrodearam as pedras, armas apontadas, posição perfeita. O tenente olhou ao redor. Ele sabia. Se começasse um confronto ali, metade da tropa cairia antes de sair da estrada. E o povo da vila estaria no meio. Ele apertou os dentes. Isso não acabou. Lampião! Lampião respondeu-se, num mesmo. O tenente montou no cavalo. Tropas, retirar! Os soldados começaram a recuar. A poeira subiu pela estrada, enquanto a tropa deixava riacho do navio. Lampião continuou parado nas pedras, observando até o último soldado desaparecer no horizonte. Corisco riu. Eita, gota! Essa eles não esperavam. Lampião baixou o rifle. Não. Ele olhou para a vila. O povo começava a sair das casas, devagar, aliviado. Mas a guerra no sertão ainda estava longe de acabar, e todo mundo ali sabia disso. A poeira da tropa da Volante ainda podia ser vista no horizonte quando o silêncio voltou a tomar conta de riacho do navio. Os moradores começaram a sair das casas devagar, como quem ainda não acreditava que aquilo tinha realmente acabado. Primeiro, um homem apareceu na porta da venda de Joaquim, depois uma mulher atravessou a rua com um menino no colo. Aos poucos, a praça voltou a se encher. Todo mundo olhava para o mesmo lugar, o velho juazeiro no centro da vila. O mesmo juazeiro onde, dias antes, Anselmo tinha enfrentado a sentença de Lampião. Agora, o tronco estava quieto, marcado apenas pela corda que ainda pendia num galho. O padre Ezequiel se aproximou da árvore e fez o sinal da cruz. Que Deus tenha piedade das almas que se perderam nessa história. Seu Raimundo, o velho da rapadura, respondeu, e que proteja as que ficaram. Na estrada, no alto das pedras, o bando de Lampião ainda observava a vila. Corisco coçou a barba. Capitão! A Volante foi embora mesmo. Lampião assentiu devagar. Foi. Maria Bonita estava ao lado dele, olhando para o povoado. Mas eles voltam. Lampião respondeu. Um dia voltam. Ele colocou o rifle nas costas. Mas hoje não. Os cangaceiros começaram a descer das pedras. A caminhada até a vila foi lenta. Quando o povo viu Lampião entrando novamente na praça, ninguém correu, ninguém gritou. O silêncio que antes era medo, agora parecia outra coisa. Respeito. O capitão caminhou até o juazeiro e parou. O vento da tarde balançava os galhos secos da árvore. Lampião passou a mão no tronco áspero. Depois, virou para o povo. A Volante veio aqui para dividir vocês.
Ninguém respondeu. Queriam que a fome fizesse alguém repetir o erro que já aconteceu. Seu Raimundo falou, mas ninguém falou nada. Lampião assentiu. Eu vi, ele apontou para o povo. Isso aqui é coisa rara. O padre Ezequiel respondeu. É só gente tentando sobreviver. Lampião sorriu de leve. No sertão, sobreviver já é coragem. Um menino pequeno se aproximou da mãe e perguntou baixinho. Mainha, ele é o Lampião mesmo? A mulher respondeu. É sim, o caba da peste. Ela assentiu. Lampião escutou e soltou uma risada curta. Corisco comentou. Esse menino tem coragem. O capitão voltou a falar com o povo. O bloqueio acabou. Joaquim levantou a mão. Capitão, e se eles voltarem? Lampião respondeu. Um dia voltam. Ele olhou para o horizonte. Mas quando voltarem, vão saber que aqui tem gente de palavra. Maria Bonita se aproximou do juazeiro. Passou a mão na corda que ainda estava pendurada. Essa árvore vai lembrar essa história por muito tempo. Lampião respondeu. E precisa lembrar. Ele olhou para o povo. Porque traição começa pequena. Ele apontou para o chão. Começa com um saco de dinheiro. Depois levantou o olhar. E termina com o povo brigando. Entre si, silêncio. Seu Raimundo falou. Dessa vez não terminou assim. Lampião respondeu. Porque vocês escolheram diferente. O sol começava a cair sobre a Caatinga. A luz dourada iluminava as casas simples da vila. Alguns tropeiros começaram a aparecer na estrada novamente, trazendo burros carregados. Farinha, sal, rapadura! O povo comemorou. A feira voltaria a funcionar. As panelas voltariam a encher. A vida seguiria. Lampião colocou o chapéu mais firme na cabeça. Tá na hora da gente seguir. Corisco perguntou. Para onde agora, capitão? Lampião olhou para o sertão aberto diante dele. Para onde o caminho levar? Maria Bonita montou no cavalo. Os cangaceiros começaram a se preparar para partir. Antes de sair, Lampião olhou uma última vez para a vila, para o juazeiro, para o povo. Lembrem de uma coisa, todos prestaram atenção. Dinheiro compra muita coisa. Ele fez uma pausa. Mas nunca compra palavra de homem. O bando partiu levantando poeira pela estrada. Corisco ainda riu enquanto montava. Eita sertão, arretado. Lampião respondeu sem olhar para trás. Sertão é terra dura. Ele apertou as rédeas do cavalo. Mas quando o povo tem honra, nem volante consegue quebrar. A poeira da tropa de cangaceiros desapareceu lentamente no horizonte da Caatinga. Na praça de Riacho do Navio, o juazeiro continuou parado, guardando a memória daquele dia. O dia em que o sertão inteiro aprendeu que traição tem preço, mas lealdade vale muito mais.